evangelista Paulo Beto. Deus vai falar com você. O tema escolhido para hoje é a oração de Daniel. A oração de Daniel, registrada no capítulo 9 do seu livro, é uma das mais notáveis da Bíblia. Inclusive, essa oração de Deus tem muito a nos ensinar a respeitar de como devemos orar a Deus de forma correta. Antes, porém, o texto bíblico mostra outros episódios da vida do mesmo profeta em que ele agiu como um verdadeiro homem de oração. Logo nos capítulos iniciais do seu livro, encontramos o profeta Daniel orando a respeito do sonho que o rei Nabucodonosor havia sonhado. Então, em resposta à oração de Daniel, Deus lhe revelou o sonho do rei e sua interpretação. Daniel 2. Outro momento marcante da oração na vida de Daniel foi quando o rei Dário emitiu um decreto de que basicamente proibia toda a oração que não fosse direcionada ao próprio rei. Contudo, o profeta Daniel não se abalou com a proibição real e continuou com a sua vida de oração. Nesse ponto, a Bíblia diz que Daniel tinha o costume de orar a Deus 3 vezes ao dia. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Então, finalmente, no capítulo 9, o livro de Daniel mostra o profeta orando a Deus em relação à restauração do povo judeu do cativeiro na Babilônia. Naquele tempo, o profeta já era um idoso que tinha passado a maior parte da sua vida numa terra estranha. Então, vejamos neste estudo alguns pontos interessantes desse texto bíblico que registra a oração de Daniel ao Senhor pela libertação do seu povo do cativeiro. O contexto em que Daniel orou, por causa de sua desobediência para com Deus, o povo judeu foi levado ao cativeiro. Deus levantou o Império Babilônico sob a regência do rei Nabucodonosor para ser o seu instrumento de juízo, punindo o povo da aliança por seu pecado. O povo não se arrependeu de seus erros e se negou a dar ouvido à palavra do Senhor através de seus profetas. Inclusive, o profeta Jeremias, contemporâneo do profeta Daniel durante a sua juventude, foi o último profeta que Deus levantou antes que Jerusalém caísse definitivamente perante o exército babilônico. Por diversas vezes, Deus chamou o povo ao arrependimento através da mensagem profética de Jerusalém e anunciou as terríveis consequências do pecado que estava ocorrendo em Judá, mas ninguém deu ouvido. Então Jerusalém foi invadida, o templo foi destruído e a grande parte da sua população acabou sendo deportada. Daniel, um jovem promissor de Judá, estava entre os deportados. Mas tão logo que chegou à capital do Império Babilônico, Daniel, de forma muito especial, Deus abençoou Daniel de tal forma na Babilônia que ele continuou numa posição de proeminência, mesmo depois da queda da própria Babilônia diante do Império Medo-Persa. Então, no capítulo 9, quando Daniel orou ao Senhor em favor do povo exilado, naquele tempo o Império Babilônico já havia caído. O texto bíblico localiza a oração de Daniel em 539 a.C., no primeiro ano do reinado de Dário. Daniel, capítulo 9, versículo 1. A oração de Daniel. O texto bíblico informa que Daniel fez a sua oração a Deus ao ter entendido, pela profecia do profeta Jeremias, que a duração da desolação de Jerusalém seria de 70 anos. Daniel, capítulo 9, versículo 2. Jeremias, capítulo 25, versículo 11, 12, 29 e 1. Então Daniel se humilhou diante do Senhor e o buscou com oração, súplicas e jejum. Daniel, capítulo 9, versículo 3. Em sua oração, o profeta Daniel adorou o Senhor. Daniel, capítulo 9, versículo 4. Confessou o pecado de Judá.
Daniel capítulo 9, versículos 5 e 11, reconheceu a legitimidade do julgamento de Deus contra o pecado do povo. Daniel capítulo 9, versículo 11 e 14, e apelou para a manifestação da misericórdia divina em base na glória do próprio nome de Deus. Daniel capítulo 9, versículo 15 e 19, em sua oração o profeta Daniel adorou o Senhor. Daniel capítulo 9, versículo 4, confessou o pecado de Judá. Daniel capítulo 9, versículos 5 e 11, reconheceu a legitimidade do julgamento de Deus contra o pecado do povo. Daniel capítulo 9, versículo 11 e 14, e apelou para a manifestação da misericórdia divina com base na glória do próprio nome de Deus. Daniel capítulo 9, versículo 15 e 19. O mesmo capítulo bíblico mostra que Deus ouviu e respondeu à oração de Daniel. Deus enviou o anjo Gabriel para falar com Daniel e lhe anunciou a profecia que ficou conhecida como a profecia das 70 semanas de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 20 e 25. Através dessa profecia maravilhosa, com implicações escatológicas que também é amplamente discutida entre os estudiosos, Deus falou ao profeta não apenas sobre a restauração de Jerusalém com os remanescentes do cativeiro, mas principalmente sobre a vinda do Messias prometido. O que aprendemos com a oração de Daniel? A oração de Daniel é um exemplo de como um crente deve orar. Em primeiro lugar, a atitude de oração de Daniel, em decorrência da sua leitura da palavra de Deus, nos ensina muito sobre qual deve ser a atitude do cristão diante da soberania de Deus. O texto bíblico diz que Daniel orou fervorosamente ao Senhor após ler nas Escrituras acerca dos anos de cativeiro que tinham sido decretados por Deus. Algumas pessoas pensam que o fato de Deus governar a história soberanamente, de acordo com seu decreto inviolável, é algo que desencoraja a oração. Mas o profeta Daniel pensava exatamente o contrário. Ele via no decreto eterno de Deus um motivo irresistível para a oração. Ele via na soberania de Deus a certeza de que o Senhor é aquele que responde à oração do seu povo. E, consequentemente, em segundo lugar, a oração de Daniel nos ensina que uma oração eficaz é aquela oração fundamentada nas promessas de Deus. Ou seja, em resposta à palavra de Deus, a oração de Daniel é uma oração pactual. Ele recorreu à aliança do Senhor. Daniel compreendeu o decreto de Deus com relação ao tempo de cativeiro e imediatamente se colocou diante do Senhor em oração, pedindo que Deus agisse em favor do seu povo escolhido. Nesse sentido, Daniel sabia que a sua oração era legítima porque estava de acordo com a vontade de Deus, revelada em sua palavra. Estava alicerçada na promessa do Senhor. Em terceiro lugar, a oração de Daniel nos ensina que uma oração genuína envolve confissão de pecados. Daniel confessou ao Senhor que o povo do qual ele também fazia parte havia transgredido a lei de Deus. Ele admitiu que a única coisa que o povo realmente merecia era a manifestação da justiça divina em resposta ao seu erro. Algumas pessoas perdem tempo em suas orações tentando se justificar perante o Senhor, quando deveriam gastar tempo admitindo seu pecado e se derramando em contrição diante de Deus. Por fim, a oração genuína é aquela que coloca acima de qualquer outro objetivo sua preocupação com a glória de Deus. Daniel orou recorrendo ao caráter misericordioso e perdoador de Deus, mas ele não colocou como base para isso um suposto merecimento humano. Muito pelo contrário, ele colocou o zelo do Senhor pela glória do seu próprio nome como objetivo maior pelo qual ele haveria de agir em favor do seu povo escolhido.
Então, neste ponto, a oração de Daniel nos convida a analisar se nossas orações buscam, antes de tudo, a glória do Senhor. Isto está em plena harmonia com a oração ensinada pelo Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mateus capítulo 6, versículo 9 e 13. Amém